Mas será que sou menos santo do que os outros só porque escolhi fumar um e tomar umas cervejas com meus manos? Antes de encontrarmos a paz mundial, precisamos encontrar paz nessa guerra que acontece nas ruas. Meu Evangelho do Gueto. Essa é uma das famosas frases de Tupac Shakur, rapper norte-americano cuja curta vida foi marcada pelo sucesso e muitas polêmicas. Beleza, galera? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Eu vim aqui para pedir o like de vocês. O like é um pequeno gesto, mas que tem um grande retorno para nós. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal também, compartilharem esse vídeo. Com esses gestos pequenos, vocês podem nos ajudar a produzir muito mais e melhor. Bom, gente, hoje a gente vai falar do cara que é considerado um dos maiores rappers a pisar nesse mundo, Tupac Shakur. Então, vamos embarcar com a gente nessa história e roda a vinheta. Olá, galera, falar do Tupac Shakur. O nome de Tupac era Tupac Amaru Shakur, o mesmo nome dado a um imperador inca que combateu a invasão espanhola lá no século XVI. O Shakur, o Tupac, ganhou esse nome da sua mãe, que era uma militante dos direitos civis dos negros, filiada ao Partido dos Panteras Negras. Ela e o pai do Tupac também eram. Então o Tupac nasce e cresce no seio de uma família que luta bastante contra o racismo. E ele cresce tendo uma consciência de raça e de classe muito grande dentro da própria casa. O Tupac Shakur nasce em 1971, Manhattan, Nova York, numa quebrada. Logo na adolescência, Tupac entra para um grupo de teatro e lá ele acaba desenvolvendo seus dons artísticos e ele começa a participar de algumas competições de rima, de rap na rua. Competições em que ele começa a se destacar e aí ele também passa a conhecer outras pessoas do ramo, outras pessoas do ritmo que ele tinha grande habilidade, que era o rap. Em 1988, Tupac Shakur monta com seu amigo DJ Dizzy um grupo de rap. Esse grupo não faz tanto sucesso, mas em 1991 o Tupac Shakur consegue lançar o seu disco e ele vende 1 milhão de cópias. Simplesmente uma das maiores vendas da história do rap, do hip hop até o momento. Bom, gente, acho que esse é o momento de fazer aqui um disclaimer, um parênteses, para explicar um pouquinho uma coisa que vai ajudar a gente a entender a história do Tupac Shakur daqui para frente. Bom, nessa época nos Estados Unidos, no começo dos anos 90, existiam dois movimentos bem grandes e bem famosos de rap. O movimento da costa leste e o movimento da costa oeste. Esses movimentos eles eram formados tanto em Los Angeles, na Califórnia, quanto em Nova York, né, no estado de Nova York também. E a gente tem vários nomes que ainda estão no hip hop, no rap, que surgiram nessas duas costas. E a um ponto, em uma época, no início dos anos 90, esses dois movimentos, eles conversavam, eles dialogavam e se xingavam também. O Tupac Shakur, ele era o rapper mais conhecido da costa leste, Los Angeles, Califórnia, enquanto Notorious Big era o rapper mais conhecido, que mais gravava, que mais tinha público na costa oeste, que era em Nova York. E esses dois, eles até chegaram a ter uma amizade, conversar. Até que o Tupac Shakur foi alvejado por tiros. Ele sofreu um atentado, tomou alguns tiros, e a responsabilidade, a culpa desse atentado caiu nas costas do Notorious Big, que era esse rapper de Nova York, que é um grande rapper também. A gente assume o compromisso aqui de repente contar a história dele mais para frente. Depois que o Tupac Shakur sofre esse atentado, aí ele solta a boca mesmo, ele solta a língua nas músicas dele. Os rappers dele falavam da rua, da vida do negro nas periferias, nos guetos. Falava de gravidez da adolescência, de violência, de armas, da violência policial. E ele não media palavras. Por exemplo, depois que ele jogou nas costas do Notorious Big e acirrou, nasceu uma competição entre a costa leste e a costa oeste muito forte ali, ele começou a xingar um monte de gente. Falar que queria matar gente nas músicas e tal. E como a música dele rodava o país inteiro e até o mundo, isso só aumentou a rivalidade entre esses dois espaços, esses dois movimentos aí. Então o Shakur fazia músicas pesadas, rappers
raps muito pesados, mas que também dialogavam com o pessoal do gueto, da periferia, que tinha convivido com aquilo, que convivia com aquilo cotidianamente, com aqueles fenômenos sociais. Como eu falei para vocês no começo, a vida do Tupac Shakur é uma vida cheia de confusões e cheia de militâncias, de problemas, de tal, etc. E ele não escapava, né, da vida que o negro levava nos Estados Unidos, e leva até hoje, muitos deles. Então o Tupac Shakur se envolveu em várias confusões e ele acabou sendo preso em 1995, acusado de crimes sexuais. Ele foi preso, ficou na prisão, e até tem uma história interessante, uma curiosidade, porque o Tupac Shakur namorava com a Madonna, grande ídolo aí dos anos 80 e 90 também da música pop. E ele manda uma carta para ela dentro da cadeia e fala assim, olha, eu acho que eu tô preso agora, não fica bem eu namorar com uma mulher branca, tô aqui dentro da cadeia. E ele mandou essa carta para ela e simplesmente largou da Madonna. Tupac Shakur largou da Madonna nos anos 90. Bom, Tupac ficou durante 11 meses atrás das grades. Depois conseguiu sua liberdade após ter sua fiança paga por Suge Knight, da Death Row Records, em troca do lançamento de 3 álbuns pela sua gravadora. E o disco que ele lançou após sair da cadeia fez muito sucesso. Então o Tupac passou, depois que saiu da prisão, a lançar um sucesso atrás do outro. Inclusive, o Tupac usou muito a NBA, os jogadores da NBA que naquela época faziam um grande sucesso. A gente estava no auge do Bulls, né, na NBA, todo jogo tocava músicas do Tupac, porque, enfim, tanto os jogadores da NBA quanto o Tupac tiveram uma vida em comum, né, tiveram uma infância e uma adolescência parecidas, e todas as músicas do Tupac falavam muito com os caras. Então ele foi se tornando um grande ídolo, uma voz da periferia, uma voz dos dramas dos negros ali nos Estados Unidos. E ele chegava da costa leste à costa oeste, e também transpunha os Estados Unidos, transcendia os Estados Unidos, começou a chegar em todos os lugares do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, muita gente conhecia o Tupac Shakur, ainda conhece bastante, mas os seus discos, suas fitas cassetes chegavam na casa das pessoas. Eu lembro, na quebrada, vários amigos tinham as fitas do Tupac Shakur, que chegaram junto com as fitas do Racionais MC. Então o Tupac Shakur era uma espécie de referência do rap aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Só que todo esse sucesso encontra o seu fim, pelo menos a vida de Tupac Shakur, em 1996, quando ele sai com alguns amigos para ir assistir a luta de Mike Tyson. Mike Tyson na época era um dos maiores pugilistas, né, pesos pesados ali dos Estados Unidos e do mundo. Era amigo pessoal de Tupac Shakur. E o Mike Tyson, durante muitos anos, ele lamentou, porque ele achava que ele tinha uma culpa na morte do Tupac Shakur, porque ele convidou o Tupac para ir pessoalmente lá. Chegando lá, na luta e vendo a luta, o Tupac e os seus amigos arrumam confusão com um cara que era de uma gangue rival. Esse cara era conhecido como, o nome dele era Orlando Anderson. Ele era barra pesada, já tinha os crimes nas costas e tal. E aí o Tupac arruma essa briga junto com os amigos e tal, e ele pega o BMW dele e vai pro rolê dele depois da luta. E ele é alvejado por 4 tiros de uma pessoa lá que a investigação até hoje não conseguiu chegar em quem era. Esse Cadillac deu vários... A pessoa que estava dentro do Cadillac atirou várias vezes no Tupac Shakur. Ele foi pro hospital e ele morreu no hospital 6 dias depois. As investigações não chegaram a nenhum culpado, mas assim, várias teorias da conspiração, dado o tamanho do símbolo que era o Tupac, começou a tomar proporções grandes ali nos Estados Unidos, né? Muita gente falava que ele na verdade não morreu, que ele forjou a própria morte e fugiu. E nos Estados Unidos isso não é tão difícil de acontecer. As pessoas lá, inclusive, têm o direito de forjar a própria morte e de desaparecer. É um direito que é garantido em Constituição. Algumas pessoas diziam que o Tupac ele teve a morte encomendada por conta dessas brigas das duas costas, da costa leste contra a costa oeste. E uma das teorias mais fortes em relação à morte do Tupac Shakur foi que o mandante desse assassinato foi o Notorious Big. E o Notorious Big é assassinado 5, 6 meses depois da morte do Tupac Shakur. E dizem as investigações e as pessoas que seria uma vingança contra a morte de Tupac Shakur. Tupac morreu de forma trágica, com 25 anos de idade.
Um destino que era até comum entre os negros da idade dele, ali onde ele morava, onde ele residia, com as pessoas que ele andava. Nos anos 90, Tupac fez muito sucesso. Tupac, hoje, ele é símbolo do rap, símbolo da fala das periferias, dos guetos, dos negros norte-americanos. Ele ainda é um dos rappers mais ouvidos do mundo, mesmo póstumamente, mesmo depois da sua morte, depois de tudo isso que aconteceu. Uma grande indústria do hip hop foi formada, o hip hop e o rap cresceu muito, tomou um grande mercado e o Tupac Shakur continua sendo ainda o símbolo dessa música por todo o mundo. Falou, galera, aqui é o Joel Paviotti, quero pedir para vocês novamente aí para deixar o like de vocês, tá? Para fazer a inscrição, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, levar para a galera aí a história do Tupac Shakur e colocar aí embaixo aí o que você acha, o que você achou dessa história, quais os outros personagens que você queria ver, né? Se você quer que a gente fale mais sobre essa briga da Costa Leste contra a Costa Oeste, do Notorious Big, tá? Do movimento negro, diga aí pra gente e falou, até mais, até a próxima.